Não, gente, esse vídeo não é para fazer indicações literárias. Hoje a gente vai conversar sobre a ascensão dos regimes totalitários. Vamos falar sobre o nazismo e sobre o fascismo. E no próximo vídeo a gente entra falando das manifestações do totalitarismo em Portugal e na Espanha. A gente vai falar de salazarismo e franquismo. Bom, para a gente entender o que foi essa crise das democracias liberais, a gente precisa começar a entender as características de um regime totalitário. Na década de 20, nesse contexto aí pós Primeira Guerra Mundial, os países europeus principalmente, mas não só, outros países também, eles começam a entrar num fluxo de crise das democracias liberais e a ascensão de regimes totalitários. Porque no contexto do pós-guerra, os países estavam destruídos, o governo liberal não estava sendo capaz de recuperá-los e com a crise de 29 isso se agravou ainda mais. Então, os principais comerciantes desses países, eles vão começar a defender a ascensão de um líder autoritário, porque eles vão acreditar que só um líder autoritário é capaz de reestabelecer a ordem do sistema capitalista. Bom, como a gente vai caracterizar o totalitarismo aqui? Um regime autoritário, um regime totalitário. Todos os regimes totalitários, de maneira geral, eles vão ter como característica um partido único, então o unipartidarismo, uma ideologia oficial, o culto ao líder. Então, a questão da ideologia e do culto ao líder vão se relacionar muito, porque na história a propaganda ela é usada como um mecanismo de conversão de massas. Essa ideologia oficial ela vai ser usada muitas vezes para manipular, para usar de fato sensacionalistas que vão ser voltados para o culto ao líder, para poder estabelecer aquele líder no poder por bastante tempo. É voltada pela atuação policial do Estado e pela repressão de todos os opositores contra aquele tipo de governo. Beleza, sabendo disso, a gente já pode começar a falar um pouco do governo fascista. Lá na Itália, eles estavam vivendo, nesse contexto do pós-guerra, um saldo de mortes e de feridos muito grande. Mas não era só isso. O governo italiano também estava devendo altas dívidas para os bancos estadunidenses e para os bancos da Inglaterra. Diante disso, além disso, na verdade, a gente também tinha desemprego, insatisfação popular, muita gente vivendo na miséria, vivendo com fome, e isso vai contribuir para a ascensão de quem? Benito Mussolini. O Mussolini, ele foi parte do Partido Socialista Italiano, só que ele foi expulso por ter características antipacifistas. E aí ele vai criar uma organização política em 1919, se eu não me engano, chamada Face de Combatimento, Esquadrões de Combate. Em 1921, essa mesma organização vai dar origem ao Partido Nacional Fascista. E esse partido, ele conseguiu se ascender muito porque eles se apresentaram como a solução para o problema italiano, como salvadores da pátria. Eles diziam que iam conseguir acabar com as greves, com os sindicatos, iriam promover o crescimento da economia, iriam acabar com aquela questão da insatisfação popular. E quando a gente fala de ideologia, o interessante é que o fascismo não tinha tanto uma ideologia muito definida, mas eles eram nacionalistas, antiproletários, antissocialistas e antiliberais. O lema tradicional do fascismo era tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Por quê? Porque os indivíduos eles tinham que se submeter ao Estado sempre. O Estado era a instituição máxima que governava acima de tudo e acima de todos. O governo de Mussolini ele foi caracterizado no primeiro momento pela atuação de milícias que iriam conter greves, sindicatos, protestos contra qualquer opositor. Já no segundo momento, a gente já vai ter a implantação efetiva da ditadura fascista na Itália, e no plano educacional, o governo de Mussolini ele vai utilizar das escolas para disseminar a ideologia fascista. Então ele vai promover uma militarização das escolas, a disseminação da ideologia oficial e a criação de organizações juvenis que têm por finalidade exaltar o Estado, exaltar o líder, exaltar o fascismo. Já no plano econômico, ele vai buscar investir na indústria, fomentar a economia. Só que em 1930, a Itália vai ser afetada pela crise de 29. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima para você entender tudo de tudinho que aconteceu.
Então, a Itália vai enfrentar esse período de desemprego, de insatisfação popular, e aí o Mussolini vai criar um instituto para a reconstrução industrial, que vai aumentar a intervenção do Estado e vai investir principalmente nas indústrias bélicas. E no plano externo, por fim, o Mussolini vai adotar uma política imperialista, uma política expansionista. Eles vão invadir, inclusive, uma região lá da África, a Etiópia. Só que é importante a gente lembrar que a gente estava vivendo um período, que eles estavam vivendo um período de pós-guerra, né? E qual era a instituição que tinha sido criada na Primeira Guerra Mundial? A Liga das Nações. A Liga das Nações, ela não deu certo, ela não conseguiu impedir as invasões italianas, só que elas ficaram pistolas, assim, com a Itália, e aí a Liga das Nações impôs sanções à Itália, os países não podiam mais comercializar, assim, tipo, investir na Itália e tal, só que ninguém respeitou isso, e isso vai ser, inclusive, um dos motivos causadores da Segunda Guerra Mundial. Beleza, gente, sobre fascismo, era isso que a gente precisava saber. E agora a gente entra no governo nazista. Bom, gente, quando a gente fala do nazismo na Alemanha, a gente está falando de um contexto histórico muito similar ao que tinha na Itália, só que os alemães enfrentavam um quezinho a mais. Porque além das altas dívidas, das greves, protestos, sindicatos, os alemães também nutriam um sentimento de humilhação muito grande, porque o Tratado de Versalhes da Primeira Guerra Mundial culpava os alemães pela ocorrência da guerra. No período ali pós-guerra, a gente vai ter o desenvolvimento de um governo republicano na Alemanha, a República de Weimar. Me perdoem se a pronúncia estiver incorreta, eu não sei falar isso direito. E é diante de tudo isso que a gente tem a ascensão do Partido Nazista, porque as elites econômicas e políticas da Alemanha vão estar com medo da expansão ou da ascensão do socialismo na Alemanha e vão começar a apoiar o Partido Nazista liderado por Adolf Hitler. Esse partido defendia a superioridade da raça ariana, o antissemitismo, porque eles acreditavam que a raça ariana era superior e os judeus eram considerados uma raça inferior que devia ser exterminada. Eles defendiam uma política expansionista e o controle total do Estado. O Hitler ele vai escrever o livro dele, Mein Kampf, que é o livro Minha Luta, no qual ele vai expor essas ideias dele. E em 1933, o Hitler ele se torna o primeiro-ministro, o chanceler da Alemanha, porque o cara que tinha sido eleito antes, ele não conseguiu promover uma estabilização da economia. O Hitler ele consegue ser eleito e se ascender. Bom, gente, o Hitler e seu governo vai utilizar muito da violência e da propaganda em massa. A propaganda, o Ministério da Propaganda do Povo, vai ficar a cargo do Joseph Goebbels e ele vai usar muitos métodos sensacionalistas para propagar o nazismo e vai querer também controlar as instituições educacionais, controlar as escolas para poder disseminar o nazismo por meio das escolas. A violência, por sua vez, vai ficar a cargo da Gestapo, que era a polícia secreta do Estado, que tinha poder de prender e executar os opositores do regime. Para a gente entender esse governo de Hitler, a gente também vai dividir por partes, que nem a gente fez no fascismo. No plano educacional, eles buscavam militarizar as escolas, criar organizações juvenis para disseminar a doutrina nazista, e além disso tinha o quê? Do antissemitismo. Eles também divulgavam e propagavam o antissemitismo nas instituições educacionais. No plano econômico, Hitler vai buscar promover o crescimento agrícola e o crescimento industrial, principalmente na área de armamento. E no plano externo, também, assim como os fascistas, vão adotar uma política expansionista. Só que aqui, essa política vai ser baseada na teoria do espaço vital, na teoria de que os alemães eles tinham que conquistar todos os territórios que tinham os povos alemães e unificar tudo em um território só. Gente, esses são os tópicos principais de fascismo e nazismo. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, acompanhe o Projeto Feynman nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que a gente posta. E fica atento no próximo vídeo, porque vai ser uma continuação. A gente agora vai falar dos regimes totalitários em Portugal e na Espanha, de franquismo e salazarismo. Até a próxima!